A inveja é um sentimento universal, experimentado por todos em algum momento da vida. Embora comum, ela pode ser extremamente perigosa, corroendo relacionamentos, minando a paz interior e gerando conflitos. Esse sentimento surge quando nos comparamos com os outros e desejamos o que eles têm, seja sucesso, bens materiais, habilidades ou até mesmo relacionamentos. No entanto, a inveja não afeta apenas quem a sente. Ela também pode machucar aqueles que são alvo dela, criando um ciclo de negatividade e desconfiança. No dia a dia, a inveja pode se manifestar de maneiras sutis, como um comentário aparentemente inocente, uma competição desnecessária ou até mesmo uma tentativa de desencorajar alguém. Essas atitudes, muitas vezes disfarçadas, podem causar danos profundos, tanto para quem as pratica quanto para quem as recebe. Por isso, é essencial reconhecer os sinais da inveja e aprender a lidar com ela de forma saudável. A Bíblia, como fonte de sabedoria divina, oferece orientações valiosas para identificar e combater a inveja. Em Provérbios 14, versículo 30, por exemplo, lemos: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Esse versículo nos alerta sobre os efeitos devastadores da inveja, tanto para o corpo quanto para a alma. Ao longo deste roteiro, exploraremos 3 sinais claros de inveja e como podemos nos proteger dela, à luz da palavra de Deus. Compreender a inveja e suas consequências é o primeiro passo para viver uma vida mais plena e em harmonia com os outros. Ao nos voltarmos para as Escrituras, encontramos não apenas alertas, mas também conselhos práticos que nos ajudam a cultivar um coração grato e em paz, longe da influência corrosiva da inveja. A inveja é um tema recorrente nas Escrituras, frequentemente associado a conflitos, divisões e até destruição. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos como esse sentimento pode levar a ações drásticas e prejudiciais. Um dos exemplos mais marcantes é a história de Caim e Abel, onde a inveja de Caim pelo favor que Deus demonstrou a seu irmão resultou no primeiro homicídio da humanidade. Gênesis 4, versículos 1-8. Esse episódio nos mostra como a inveja, quando não controlada, pode ter consequências devastadoras. Em Provérbios 14, versículo 30, encontramos uma advertência clara sobre os efeitos da inveja. "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Essa metáfora poderosa ilustra como a inveja não apenas afeta emocionalmente, mas também pode prejudicar a saúde física e espiritual. Ela corrói a alegria, a gratidão e a capacidade de celebrar as conquistas dos outros, deixando um rastro de amargura e insatisfação. A Bíblia também nos alerta que a inveja é uma obra da carne, conforme descrito em Gálatas 5, versículos 19 e 21. Nessa passagem, o apóstolo Paulo lista a inveja ao lado de outros comportamentos destrutivos, como ódio, discórdia e ciúmes. Em contraste, ele apresenta os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz e bondade, Gálatas 5, versículos 22 e 23, que são antídotos naturais para sentimentos negativos como a inveja. Além disso, a inveja não afeta apenas quem a sente, mas também quem é alvo dela. A história de José, no livro de Gênesis, é um exemplo claro disso. Seus irmãos, tomados pela inveja, venderam-no como escravo, Gênesis 37, versículo 11. No entanto, a narrativa também nos mostra como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos, usando-as para cumprir seus propósitos. Esses ensinamentos bíblicos nos ajudam a entender que a inveja é mais do que um simples sentimento, é uma força poderosa que pode levar a ações prejudiciais. No entanto, a palavra de Deus também nos oferece esperança e direção. Ao reconhecermos a inveja como uma obra da carne e buscarmos os frutos do Espírito, podemos nos libertar de sua influência e viver em paz, tanto conosco quanto com os outros. Um dos primeiros sinais de inveja é o comportamento competitivo e as comparações excessivas. Quando alguém está dominado por esse sentimento, tende a medir seu valor com base no que os outros têm ou alcançam, em vez de focar em suas próprias bênçãos e conquistas. Essa mentalidade competitiva pode levar a uma busca incessante por superar os outros, muitas vezes às custas da própria paz e dos relacionamentos. A Bíblia nos alerta sobre os perigos desse tipo de comportamento. Em Tiago 3, versículo 16, lemos: "Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má." Esse versículo nos mostra que a inveja, aliada à competição desnecessária, gera desordem e conflitos. Em vez de promover união e crescimento, ela cria um ambiente tóxico, onde as pessoas se afastam umas das outras e de Deus. No dia a dia,
Esse sinal de inveja pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, alguém pode tentar menosprezar suas conquistas, como se estivesse competindo por reconhecimento. Ou pode constantemente comparar sua vida com a dos outros, gerando frustração e insatisfação. Essas atitudes não apenas prejudicam quem as pratica, mas também podem desencorajar e magoar aqueles que são alvo das comparações. Como podemos lidar com esse comportamento? A Bíblia nos orienta a cultivar um coração grato e contente. Em Filipenses 4, versículos 11 de dezembro, o apóstolo Paulo compartilha que aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, seja na abundância ou na escassez. Essa perspectiva nos ajuda a focar nas bênçãos que Deus nos deu, em vez de nos compararmos com os outros. Além disso, é importante lembrar que cada pessoa tem um caminho único, traçado por Deus. Em Gálatas 6, versículo 4, somos encorajados a examinar nossas próprias ações, sem nos compararmos com os outros. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Quando entendemos que nossa jornada é única, podemos celebrar as conquistas dos outros sem nos sentirmos ameaçados ou inferiores. Ao reconhecermos e lidarmos com comportamentos competitivos e comparações excessivas, damos um passo importante para nos libertarmos da inveja. Isso nos permite viver em harmonia com os outros e focar no que realmente importa, nossa relação com Deus e o propósito que Ele tem para nossas vidas. Outro sinal claro de inveja são os falsos elogios e os comentários passivo-agressivos. Essas atitudes são mais sutis, mas não menos prejudiciais. A inveja pode se disfarçar em palavras que, à primeira vista, parecem elogios, mas carregam um tom de crítica ou desdém. Por exemplo, alguém pode dizer: "Parabéns pela promoção, nem imaginava que você conseguiria." Ou "Que sorte você tem, tudo sempre dá certo para você." Essas frases, embora aparentemente inofensivas, podem esconder uma tentativa de minimizar suas conquistas ou atribuí-las à sorte, em vez de reconhecer seu esforço e mérito. A Bíblia nos alerta sobre a importância de discernir as intenções por trás das palavras. Em Provérbios 26, versículos 24 e 25, lemos: "O que odeia dissimula com os lábios, mas no seu interior máquina engano. Quando falar com voz suave, não lhe des crédito, porque 7 abominações há no seu coração." Esse texto nos ensina a estar atentos às palavras que ouvimos, especialmente quando elas parecem contradizer as ações ou o comportamento da pessoa. Refletir sobre a motivação por trás de falsos elogios e comentários passivo-agressivos é essencial para não nos deixarmos afetar negativamente. Em vez de reagir com frustração ou raiva, a Bíblia nos orienta a responder com sabedoria e graça. Em Colossenses 4, versículo 6, somos encorajados: "A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um." Isso significa que, mesmo diante de situações desafiadoras, podemos escolher responder de maneira que glorifique a Deus e promova a paz. Além disso, é importante lembrar que a inveja muitas vezes reflete a insegurança e a insatisfação de quem a sente. Em vez de levar os comentários para o lado pessoal, podemos orar por essas pessoas e pedir a Deus que trabalhe em seus corações. Em Romanos 12, versículo 21, somos lembrados: "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." Essa atitude não apenas nos protege emocionalmente, mas também abre a possibilidade de transformação e reconciliação. Ao reconhecermos os falsos elogios e comentários passivo-agressivos como sinais de inveja, podemos nos proteger de suas armadilhas. Com discernimento e graça, podemos manter nossos corações em paz e continuar a caminhar em direção aos propósitos que Deus tem para nós. Um dos sinais mais graves de inveja são as tentativas de sabotagem ou desencorajamento. Quando alguém está dominado por esse sentimento, pode agir de maneira a impedir o sucesso ou a felicidade dos outros. Isso pode se manifestar em ações diretas, como espalhar boatos ou dificultar oportunidades, ou de forma mais sutil, como desencorajar alguém a perseguir seus sonhos. A Bíblia nos oferece um exemplo clássico desse comportamento na história de José e seus irmãos. Em Gênesis 37, versículo 11, lemos: "Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai guardava o assunto no coração." A inveja dos irmãos de José foi tão intensa que eles o venderam como escravo, tentando se livrar daquele que consideravam um rival. No entanto, a história também nos mostra como Deus pode transformar situações de injustiça em bênçãos, usando-as para cumprir seus propósitos. Esse relato bíblico nos ensina que,
mesmo diante de tentativas de sabotagem, podemos confiar na proteção e no plano de Deus. Em Romanos 8, versículo 28, somos lembrados: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos dá a certeza de que, mesmo quando enfrentamos obstáculos causados pela inveja, Deus está no controle e pode usar todas as coisas para o nosso bem. No dia a dia, é importante estarmos atentos a comportamentos que possam indicar tentativas de sabotagem ou desencorajamento. Por exemplo, alguém pode tentar desmotivá-lo a seguir um novo projeto, dizendo coisas como: "Isso não vai dar certo" ou "Você não tem capacidade para isso". Essas palavras podem ser desanimadoras, mas, com discernimento, podemos identificar a inveja por trás delas e não permitir que nos afetem. Como podemos nos proteger dessas tentativas? A Bíblia nos orienta a manter o foco em Deus e em seus propósitos. Em Salmos 37, versículo 5, lemos: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará." Quando confiamos em Deus e buscamos sua direção, podemos enfrentar os desafios com confiança, sabendo que Ele está conosco em todas as situações. Ao reconhecermos as tentativas de sabotagem ou desencorajamento como sinais de inveja, podemos nos proteger e continuar a caminhar em direção aos planos que Deus tem para nós. Com fé e perseverança, podemos superar os obstáculos e ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. Diante dos sinais e dos efeitos da inveja, é natural nos perguntarmos como podemos nos proteger desse sentimento tão corrosivo. A Bíblia oferece conselhos práticos e profundos para nos ajudar a lidar com a inveja, tanto quando a sentimos quanto quando somos alvo dela. Um dos primeiros passos é guardar o coração. Em Provérbios 4, versículo 23, lemos: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Esse versículo nos lembra da importância de proteger nossos pensamentos e emoções, evitando que a inveja ou qualquer outro sentimento negativo tome conta de nós. Isso pode ser feito através da oração, da meditação na palavra de Deus e da prática da gratidão. A gratidão é um antídoto poderoso contra a inveja. Quando nos concentramos nas bênçãos que Deus nos deu, em vez de comparar nossa vida com a dos outros, cultivamos um coração contente. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, somos encorajados: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão nos ajuda a reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas e a valorizar o que temos, em vez de desejar o que pertence aos outros. Outra estratégia bíblica para se proteger da inveja é confiar na justiça de Deus. Em vez de retaliar ou guardar rancor quando somos alvo de inveja, podemos entregar a situação nas mãos do Senhor. Em Romanos 12, versículo 19, lemos: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Essa atitude não apenas nos liberta do peso da vingança, mas também nos permite confiar que Deus fará justiça no tempo certo. Além disso, é essencial cultivar relacionamentos saudáveis e buscar a comunhão com irmãos na fé. Em Hebreus 10, versículo 24-25, somos exortados a nos encorajar mutuamente e a nos reunir para fortalecer nossa fé. Quando estamos cercados por pessoas que nos edificam e nos ajudam a crescer espiritualmente, fica mais fácil resistir à tentação da inveja e manter o foco em Deus. Por fim, a oração e a leitura da Bíblia são ferramentas indispensáveis para nos proteger da inveja. Em Filipenses 4, versículo 6-7, lemos: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Quando buscamos a Deus em oração e meditamos em Sua palavra, encontramos a paz e a proteção que precisamos para enfrentar os desafios da inveja. A inveja é um sentimento que pode afetar a todos nós, mas a Bíblia nos oferece sabedoria e ferramentas para identificá-la e nos proteger dela. Ao longo deste roteiro, exploramos 3 sinais de inveja: o comportamento competitivo, os falsos elogios e as tentativas de sabotagem. Também aprendemos como a palavra de Deus nos orienta a guardar o coração, cultivar a gratidão e confiar na justiça divina. Agora, é momento de refletir. Você já se viu em alguma dessas situações, seja como alguém que sentiu inveja ou como alvo dela? Como você pode aplicar os conselhos bíblicos para lidar com isso de forma saudável? Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado,
pronto para guiar e fortalecer você. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja se libertar da inveja e viver em paz, deixe nos comentários: Deus está no controle. Essa simples declaração é um passo de fé, um reconhecimento de que você confia no Senhor para proteger seu coração e direcionar sua vida. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.